A prática da irrigação não é recente. A história registra seu uso pelas antigas civilizações. Irrigação nada mais é do que fornecer à planta a quantidade de água necessária para o seu desenvolvimento. A irrigação tem como objetivo suplementar a má distribuição das chuvas ou até mesmo compensar a ausência delas. Mas não se deve confundir irrigar com apenas molhar as plantas. A irrigação é uma técnica que precisa de um planejamento adequado. O planejamento vale tanto para o tipo de cultura que se deseja irrigar, como para a região e também para o sistema de plantio que vai ser utilizado. Hoje, com os diferentes sistemas de irrigação, o agricultor pode se dar ao luxo de escolher aquele que melhor se adapta à sua região, à sua cultura e principalmente ao seu bolso. Um dos sistemas que está atraindo muitos adeptos é a irrigação por gotejamento através do tubo gotejador. Isso se dá em função da sua tecnologia, praticidade e economia. Veja nesse vídeo o que é e como funciona o sistema de irrigação por gotejamento. Embora o sistema de irrigação por gotejamento não seja novo, com o decorrer dos anos, novas técnicas foram incorporadas ao seu desenvolvimento. Hoje, o sistema de irrigação por gotejamento é considerado um dos mais eficientes. O gotejamento tem sido utilizado com sucesso em culturas perenes, como o café, em frutíferas e em hortaliças de modo geral. O gotejamento é um sistema pelo qual a água é transportada até a planta, caindo gota a gota sobre o solo. O fornecimento gradual de água permite manter a umidade do solo o mais próxima da umidade ideal para a planta. Em consequência disso, melhora o desenvolvimento das raízes. A uniformidade da vazão conseguida nesse sistema permite que todas as plantas recebam praticamente a mesma quantidade de água e fertilizantes. O fornecimento de água para a planta é localizado. Não molha a superfície das plantas e não molha toda a superfície do solo. Com isso, diminuem as perdas por evaporação. Também permite que haja um fornecimento regular de água para a cultura, mesmo em lugares onde não há água em abundância. A irrigação por gotejamento permite que se forneça adubo diluído na água de irrigação. Sendo assim, alcançamos maior produtividade. Como exemplo, temos o melão cultivado no Nordeste. Calcula-se que a fertirrigação seja responsável por um incremento de 15% a 20% na produtividade, se comparado aos campos de plantio que não utilizam essa técnica. O gotejamento não irriga as ervas daninhas nas entrelinhas e não molha a parte aérea das plantas. Torna-se mais fácil o controle das plantas invasoras, dos insetos e fungos, permitindo maior eficiência no uso dos defensivos. Todos os componentes do sistema de irrigação por gotejamento, embora simples, são indispensáveis.
Os filtros de areia são utilizados quando a água é captada através de fontes abertas, tais como canais, represas, lagos e rios. Esses filtros retiram as partículas sólidas da água, como areia, matéria orgânica e terra. São utilizados individualmente ou em sistema de baterias. Isso vai depender das condições da área a ser irrigada. Ao entrar no filtro, a água passa através dos elementos filtrantes. Normalmente, é areia com granulometria variada. Por isso, também são chamados de filtros de areia. Este tipo de filtro é utilizado para reter impurezas ou outro material sólido que tenha passado pelo sistema de filtragem de areia. Quando a fonte de água for limpa, este filtro já é o suficiente. O regulador de pressão é uma espécie de válvula. Serve para quebrar a pressão da água e mantê-la no nível ideal de trabalho do sistema. A pressão é indicada em atmosferas ou em metros de coluna de água. 10 metros de coluna de água equivalem a 1 atmosfera. A pressão de trabalho pode variar de 0,3 a 1 atmosfera. Normalmente, recomenda-se que a pressão se mantenha entre 0,5 e 0,7 atmosferas. A quantidade e o dimensionamento dos reguladores de pressão vão depender das condições da área a ser irrigada. O regulador de pressão deve ser acoplado depois do filtro para que não ocorra alteração na pressão final. A irrigação por gotejamento permite o fornecimento de fertilizantes através da água de irrigação. Esse sistema é chamado de fertirrigação. Com isso, você coloca somente a quantidade necessária de fertilizantes. Evitam-se desperdícios e ainda economiza tempo e mão de obra. Com a fertirrigação, é possível parcelar o fornecimento de fertilizantes e aplicá-los nas épocas mais adequadas. O fertilizante é distribuído somente na área de absorção das raízes. A fertirrigação é feita através dos injetores de fertilizantes. Os mais utilizados são tubos Venturi. Esses tubos são acoplados antes do sistema de filtragem e funcionam sem gasto de energia. A utilização de um único injetor de fertilizantes associado ao sistema de irrigação por gotejamento é bastante eficiente e econômica. Os tubogotejadores são tubos de plástico que conduzem a água. Esses tubos já têm os gotejadores incorporados. Note que existem pequenos orifícios com espaçamentos pré-determinados por onde a água sai uniformemente. Existem no mercado diversos modelos de tubo-gotejadores, com diferentes espaçamentos entre gotejadores. Este tubo, por exemplo, tem espaçamento entre gotejadores de 30 centímetros. Os tubos vêm de fábrica em rolos. Porém, a metragem máxima para cada linha vai depender do fabricante e do modelo. Conectores. São pequenas conexões utilizadas para ligar o tubo de polietileno ou PVC dos ramais às linhas de tubo gotejador. Veja como dimensionar os componentes de um sistema. Para exemplificar, tome por base uma área a ser irrigada de 10.000 metros quadrados, ou seja, 1 hectare.
Se a distância entre as linhas for de 1 metro, essa área seria formada por 100 linhas de 100 metros de comprimento cada. Chegar aqui, você vai estar fora. Faça o cálculo do número de metros de tubo gotejador da seguinte maneira. Divida a largura da área pelo espaçamento entre as linhas e teremos o número de linhas. No nosso exemplo, 100 metros divididos por 1 metro igual a 100 linhas. Aí é só somar o comprimento de cada linha. Se a área for regular e as linhas tiverem mais ou menos o mesmo comprimento, é só multiplicar o número de linhas pelo seu comprimento, ou seja, 100 metros vezes 100 linhas, igual a 10.000 metros. O resultado é quanto você vai precisar de tubo gotejador. Neste caso, seriam necessários 10.000 metros de tubo gotejador. Agora, é preciso fazer os cálculos para dimensionar o conjunto motobomba. Esse conjunto é que vai fazer a captação da água e jogar para a área a ser irrigada. Para determinar a potência do conjunto motobomba, é necessário conhecer a vazão e a PMT, ou seja, a pressão manométrica total. Para calcular a vazão, faça o seguinte cálculo. Cada metro de tubo gotejador tem uma vazão aproximada de 4 litros por hora. Utiliza-se uma pressão de meia atmosfera, que é a pressão recomendada de trabalho. Então, para irrigar uma área com 10.000 metros de tubo gotejador, multiplique 10.000 por 4 litros. O resultado é 40.000 litros de água por hora. Assim, você precisa de uma vazão de 40.000 litros por hora, ou 40 metros cúbicos por hora. A pressão manométrica total é a soma de todas as perdas de carga do sistema, mais os desníveis do terreno. Na maioria das vezes, o principal componente da pressão manométrica total é formado pelo desnível entre o conjunto motobomba e o nível da água. Tome como exemplo uma pressão manométrica total, cujo cálculo tenha dado 40 metros de coluna d'água. Nesse caso, você vai precisar de um conjunto motobomba que tenha capacidade para 40.000 litros por hora e 40 metros de coluna d'água. Agora, calcule o número de filtros de areia e os de disco ou tela. O cálculo é simples. Divida a vazão do setor, ou seja, a vazão da área a ser irrigada, pela vazão nominal do filtro a ser utilizado. Assim, chega-se ao número de filtros necessários ao sistema. A vazão dos filtros dependerá da marca e tipo. É possível encontrar no mercado filtros com vazões que variam de 4.000 a 40.000 litros por hora. No caso dos reguladores de pressão, o cálculo é o mesmo. Divida a vazão do setor pela vazão nominal do regulador de pressão a ser utilizado e chega-se ao número de reguladores necessários. Lembre-se que todos esses cálculos foram feitos sobre dados hipotéticos. Consulte o manual que acompanha este vídeo para maiores informações. Coloque os seus próprios dados e calcule da maneira que acabamos de ver. No caso de áreas maiores e mais complexas, a sistemática é a mesma. Mas, para que os cálculos saiam perfeitos, recomenda-se o auxílio de um técnico habilitado, um engenheiro agrônomo ou um especialista na área da irrigação. Depois de feitos todos os cálculos, o próximo passo é a montagem do sistema.
Instale o sistema de captação com o conjunto motobomba. Em seguida, instale uma tubulação que vai levar a água até o filtro de areia. A linha principal, à qual serão conectados os tubogotejadores, poderá ser de tubo de PVC ou mangueira preta de polietileno. Normalmente, a bitola mínima empregada é de 1,5 polegadas. Aqui nós estamos vendo a casa de bombas, construída em alvenaria, com áreas de ventilação. E aqui está o conjunto motobomba, constituído do sistema de sucção, com mangote, e dentro, digamos, de um canal em alvenaria. O conjunto motobomba é constituído de uma união para poder desmontar quando você houver necessidade de alguma manutenção. O sistema de escorva, o registro e a válvula de retenção. Além disso, nós temos a chave elétrica com sistema de proteção através de disjuntores. Aqui nós estamos vendo a tubulação de adução que sai da casa de bombas, é ancorada em 2 paredes de alvenaria e segue enterrada diretamente ao sistema de filtragem. Aqui nós estamos vendo o sistema de filtragem composto por filtro de areia e filtro de disco. A água vem da motobomba através dessa tubulação, onde nós temos um registro principal, que serve tanto para fechar o sistema como para fazer a fertirrigação através desse injetor de fertilizantes. Esse injetor tem também 2 registros que servem para fazer a regulagem fina da sucção do adubo contido nesse reservatório. Aqui nós temos um outro registro que serve como um registro de alívio, para diminuir a pressão na linha, quando necessário. O filtro de areia, ele tem uma alavanca com 6 posições diferentes, com as quais podemos fazer a retrolavagem, a drenagem, a recirculação de água e tudo que for necessário para efetuarmos a limpeza desse filtro. A água, sendo filtrada, ela passa por essa tubulação e segue diretamente ao filtro de disco. E na saída do filtro de disco temos uma outra válvula de retenção e depois a tubulação que segue para abastecer a água para toda a área a ser irrigada. Nesta montagem nós temos várias uniões, seriam essas e aquela lá, que serve para desmontar qualquer peça que faz parte desse conjunto, para manutenção, limpeza ou alguma outra necessidade qualquer. Nós estamos vendo aqui o início da montagem de um sistema de irrigação por gotejamento através de tubo gotejador. Primeiramente são feitas as valetas onde vão ser colocados os tubos. Após feitas as valetas, nós colocamos os tubos tanto de adução como de distribuição, de acordo com o projeto que foi elaborado. Aqui nós temos um ramal primário, que é abastecido pela linha principal de adução. Desse ramal primário, nós temos aqui 2 ramais secundários, que vão ser furados para colocarmos os conectores e para onde serão instaladas as linhas de tubo gotejador. Nós estamos vendo aqui um regulador de pressão. Isso é necessário porque nós temos aqui um desnível e no sistema de gotejamento o interessante é se manter sempre a mesma pressão para a gente ter uma uniformidade de vazão em toda a área. Aqui nós temos 2 ramais secundários. Certo? O primeiro ramal, que a tubulação é mais fina, ele vai levar a água às linhas de tubo gotejador que estão aqui mais perto. O tubo mais grosso, ele vai levar água para as linhas que estão numa distância maior.
nós vemos que aqui tem um regulador de pressão na linha mais fina. Nós, na ponta dessa linha mais grossa, onde nós vamos também reduzir o diâmetro, também há um regulador de pressão. Então aqui nós estamos vendo o final daquela linha fina e a linha grossa. Ela veio até onde acabou aquela primeira linha, foi reduzida para uma linha mais fina, com o regulador de pressão, e aqui essa linha mais fina que nós vamos furar também para colocar as linhas de gotejamento. Isso foi feito devido ao desnível do terreno. Os ramais secundários, então, de onde vão sair as linhas de gotejamento, são furados e é colocado um conector que chama de conexão longa. É um tubo de polietileno, aonde nós vamos conectar uma linha de tubo gotejador. Por que nós fazemos isso? Nós estamos aqui num carreador. E se a gente começar a sair gotejando digamos lá, da valeta, nós vamos molhar todo o carreador. Então é interessante colocar essa conexão longa para que as linhas de gotejamento saiam já diretamente nas linhas de planta. Após instaladas as conexões, antes de instalarmos as linhas de gotejamento, nós fazemos uma limpeza, isto é, nós ligamos a bomba, fazemos a água circular por todo o sistema, jogar o que possa ter de alguma impureza fora para não posteriormente poder afetar com entupimento as linhas de tubo gotejador. As linhas de distribuição em PVC e os ramais são enterrados após terem sido feitos os testes de vazamento já com o tubo gotejador instalado. Se está tudo ok, a gente cobre para que possa se transitar com máquinas e veículos em toda essa área. Aqui nós temos um registro de subárea protegido com uma construção em alvenaria e junto com o registro nós temos também uma válvula antivácuo. Nós sempre recomendamos proteção em alvenaria em locais onde possa haver erosão causada por excesso de chuva e onde haja trânsito de máquinas e animais, ou até de pessoas. A finalidade da válvula antivácuo é não deixar com que a tubulação tenha pressão negativa. E a finalidade do regulador de pressão é manter a pressão constante, porque aqui nós temos um desnível na área. Esta área irrigada por gravidade foi dividida em 7 setores. Aqui nós estamos vendo o cavalete de abastecimento de 2 setores. A água vem do sistema de filtragem através dessa linha de distribuição. Ela abastece esse primeiro setor através de um registro de esfera metálico e também temos uma válvula antivácuo. O segundo setor é abastecido pela mesma rede, também tem um registro de esfera metálico e uma válvula antivácuo. Estica-se o tubo gotejador ao lado das linhas das plantas. Se a linha for dupla, pode-se utilizar somente um tubo gotejador. Isso vai depender da distância entre as duas linhas e a quantidade de água necessária. Tome cuidado ao desenrolar o tubo gotejador para que não entre terra e não ocorram distorções. Direcione os gotejadores para a parte mais baixa do terreno, se houver. Com o sistema todo montado, está na hora de utilizá-lo. A quantidade de água a ser fornecida dependerá do tempo de funcionamento. Cada cultura tem sua exigência de água e necessita de irrigação específica, de acordo com a idade e clima.
Lembre-se também que a vazão do tubo gotejador gira ao redor de 4 litros por metro por hora a uma pressão de meia atmosfera. Com estes dados, é possível estimar a quantidade de horas a irrigar. Uma vazão de 4 litros por metro por hora equivale a uma lâmina d'água de 4 milímetros por hora. O tipo de solo e a estação do ano vão influir na quantidade de água que a planta precisa. E isso também influi no número de horas que você deve irrigar. Por exemplo, pode-se trabalhar com 1 hora de irrigação a cada 2 dias. À medida que a cultura se desenvolve, pode-se irrigar 1h30 a cada 2 dias. Na fase da cultura que necessita maior consumo de água, pode-se irrigar 2 horas a cada 2 dias. O ideal é seguir a recomendação de um engenheiro agrônomo. A irrigação por gotejamento é um sistema de alta eficiência. Mas para que todo o sistema funcione adequadamente, é preciso tomar alguns cuidados. O primeiro e indispensável deles é fazer uma análise dos elementos físicos, químicos e biológicos da água, ou seja, analisar a qualidade da água que vai ser utilizada. De acordo com os resultados da análise, se necessário, recomenda-se fazer o tratamento da água. Com isso, você vai ter um tipo de água apropriado, tanto para a irrigação quanto para a fertirrigação. Utilize sempre a pressão recomendada, que é de 5 a 7 metros de coluna d'água. Isso é necessário para que haja uniformidade de distribuição de água. Evite a torção e pisoteio dos tubogotejadores. Tenha cuidado na hora das capinas.
Cuide também para não entrar terra nos tubogotejadores. Nunca deixe de utilizar os filtros e os reguladores de pressão. Faça a limpeza do sistema periodicamente. Verifique o elemento filtrante de tempos em tempos. Faça sistematicamente a limpeza deste. O filtro sujo ocasiona menor pressão e, como consequência, menor vazão. A limpeza das linhas de tubogotejadores pode ser feita através da abertura do final das linhas. Para isso, deixe a água sair com maior pressão. A utilização do sistema de irrigação por gotejamento é perfeitamente viável em áreas maiores e até mesmo dentro de estufas. Com a irrigação localizada, reduz sensivelmente a incidência de doenças devido à diminuição da umidade no interior da estufa. Nesse caso, aplicam-se os mesmos princípios adotados para áreas livres. Utiliza-se filtro, válvula reguladora de pressão, etc., diferenciando-se somente o comprimento das linhas do tubo gotejador. Nesse caso, as linhas são menores para facilitar o manejo dentro das estufas. O uso correto do sistema de irrigação por gotejamento, aliado à fertirrigação, contribui para uma melhor produtividade das culturas. Porém, o sucesso do método de irrigação por gotejamento se deu principalmente pela eficiência na utilização da água. A água é um bem cada vez mais valioso, inclusive no meio rural. Sem dúvida, o sistema de gotejamento mostra-se como uma das alternativas mais viáveis para os plantios irrigados.